Ok, pessoal, vamos para a resolução da nossa atividade aqui, certo? Sobre arte rupestre. Então, nós temos aqui um texto que fala sobre a arte rupestre. Vamos fazer a leitura dele e depois responder as questões. Bisões, cavalos, unicórnios, figuras humanas. Há 40 mil anos, os seres humanos começavam a representar a vida. Foi nessa época que nossos ancestrais passaram a pintar imagens no interior das cavernas ou na superfície de grandes rochas. As imagens pintadas eram, geral, figuras de animais, seres humanos ou traços geométricos, linhas, pontos e círculos. Seus significados são um grande mistério. Mais provável é que estivessem relacionadas a uma espécie de crença mística. Com as pinturas podiam estar procurando melhor caça, fertilidade ou proteção para os caçadores. As pinturas rupestres têm uma importância fundamental. Elas mostram o desenvolvimento cultural de nossos ancestrais. Por meio delas, eles começavam a expressar sentimentos, anseios, preocupações de uma forma abstrata. Era uma nova linguagem, a da representação, que começavam a ganhar destaque. O texto trata principalmente de animais, seres humanos, caça ou pintura. Esse texto fala de quê? Se a gente olhar aqui, ó, fala pintadas, pinturas, então a gente conclui que esse texto está falando das pinturas rupestres. As pinturas rupestres teve uma grande importância no procurar melhor caça e fertilidade, proteção de caçadores, imagem de animais e plantas, desenvolvimento cultural dos nossos ancestrais. Desenvolvimento cultural, né? Fala bem aqui no final, certo? Na expressão, o mais provável é que estivessem relacionados a uma espécie de crença mística. Então, mística é a mesma coisa que o quê? O que é que vocês acham? Aqui fica um pouco confuso porque poderia ser divina, né? Ou mitológica, que basicamente estariam ligadas à crença, né? Então, aqui, quando fala mística, eu vou marcar divina, certo? Por quê? Porque está ligado a um Deus, né? Eram as crenças dele. Então, a gente vai marcar como divina. Que era para marcar verdadeiro ou falso. Vamos ver aqui. As pinturas rupestres não têm nenhuma importância fundamental nas representações de seres humanos. Falsa. As imagens pintadas tinham grandes significados na mitologia grega. Falso, a gente não está na Grécia ainda, não está falando de Grécia. Há 40 mil anos os seres humanos começavam a representar a vida. Verdadeiro, né? Por meio das pinturas rupestres, os seres humanos começavam a expressar sentimentos, anseios e preocupações. Verdade. Então fica FFVV. A pintura rupestre abaixo, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. O que é que vocês acham que expressa aqui, ó? Dá uma olhada, ó. Nós temos caçadores, né? Ó, vários caçadores e os bisões aqui, eles tentando matar os animais aqui, alguns caídos, né? Então tem a ver com uma cena de caça ou de guerra. Vamos ver o que está dizendo aqui. Conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Não, né, pessoal? Porque essas pinturas rupestres, elas têm milhares de anos, né? E o confronto entre indígenas e europeus, se é que houve grandes conflitos, foi há 500 anos, há pouco tempo, na colonização do Brasil. Então essa está errada. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Aqui não está mostrando essa hierarquia, né? Organização social. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil, faz sentido. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros, atualmente extintos. Nessas representações, pessoal, não tem dinossauros, né? Os dinossauros na época da pré-história, que a gente acompanha aqui, eles já tinham sido extintos. Essas pessoas nem sabiam da existência de dinossauros, né? Dinossauros foi descoberto há pouco tempo. Foram encontrados vestígios desses animais gigantes. Naquela época ele não tinha conhecimento do que seria dinossauros. Então a resposta é a letra C, ok? Então basicamente é isso.
a nossa atividade. Vocês vão corrigir aí, porque essa é a atividade da aula passada. Quem não fez ainda pode fazer, ok?